Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês a melhor forma de vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Então, se todo esse assunto te interessa, seu lugar é aqui conosco para definitivamente nós termos uma melhor discussão de cada caso clínico. E hoje nós vamos falar então sobre um caso clínico de artrite e artrose com muita dor em dedos da mão, rigidez ao movimento e dor em joelho também. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos para o nosso programa Café com Acupuntura. Lembrando que teremos o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional em Curitiba nos dias 20 e 21 de maio. Então, se você é da região ou conhece alguém da região que tem interesse em fazer o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional presencial, a sua chance é agora. Em Curitiba, dias 20 e 21 de maio. Se você tem interesse, me chama no direct para nós já organizarmos a sua vaga. Como é um curso presencial, é um curso com pouquíssimas vagas. Tá? Show de bola? Vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. É um caso clínico. Artrite e artrose. Show. Opa. Artrose. Não. Show, fixado aqui. Beleza. Rafa perguntando se eu chamei ela. Bora. Então vamos começar? Vamos lá, tá? Então sim, Curitiba 21 e 21 de maio, tá? Em Curitiba, curso presencial de inteligência emocional. Se você é da região e queira participar, me chama no direct urgente. Vamos lá então. Nosso caso clínico hoje é de uma paciente do sexo feminino, 78 anos de idade, com quadro de artrose em joelho e artrite na mão. Certo? Lembrando que os dois casos são sistêmicos, tá? Mas o acometimento maior é no joelho e na mão, tá? Tem preferência pelo sabor salgado e não gosta do doce. Olha só que interessante que já temos algumas questões aqui para nós já pensarmos a respeito, né? É uma paciente que apresenta, hipotireoidismo. E eu tenho uma aula só sobre tireoide. Se você tem interesse em assistir essa aula de tireoide, me manda um direct depois falando: professor, me manda aula de tireoide, que aí eu te mando o link para você assistir, tá? Aí eu falo tudo sobre tireoide dentro dessa aula, tá? Então aqui, na artrite da mão, vem com muita rigidez, tá? Dor no joelho direito, já tem um desgaste aqui no joelho direito. E também nós temos, uma paciente com um quadro de gordura abdominal mais acentuado, ela está acima do peso, então excesso de gordura abdominal, tá? Ela tem esteatose hepática, tá? Apresenta um quadro de labirintite, teve Covid 2 vezes em 2020 e 2022, tá? Já retirou a vesícula biliar, já retirou um nódulo na tireoide, tá? O estômago já fez tratamento para H. pylori, agora está controlado, está tranquilo, mas já fez, E aqui nós temos alguns fatores emocionais importantes que nos trazem todas essas características, tá? Primeiro, a paciente então apresenta, uma sintomatologia de tristeza. Não teve depressão, mas a tristeza ela é presente já com a melancolia. Então isso aqui nos predispõe a entender que pode ser que, se não tratado, vire uma depressão. Certo? Tristeza, melancolia, Ela teve um marido
que faleceu há 2 anos. E ele foi vítima de um AVC, então ficou sob os cuidados dela, né? Então, cuidados diários, né? Então ela fica muito presa ao passado, né? No passado ela teve uma perda financeira que demorou muito, gerou muito estresse para recuperar, né? Então ela vive nessa memória do passado, gerando tristeza, melancolia, né? Nunca teve depressão, mas caminha para esse processo caso não tenha um tratamento adequado. Tá? Então olha só que interessante, porque agora nós temos já a compreensão de um fator muito mais amplo já dentro da medicina chinesa. Por isso que eu sempre falo que fazer a avaliação de forma detalhada é parte primordial para se ter os melhores resultados. A avaliação é parte primordial. O segundo passo é o diagnóstico preciso. Né? Então, se nós deixamos isso de lado, nós acabamos tratando pontas de iceberg, né? Tratamos coisas apenas superficiais que não vão gerar um resultado tão satisfatório. Show? Então vamos lá, vamos entender isso aqui dentro da fisiologia energética, que é um outro pilar, né? Então eu sempre falo aqui dos pilares para terem resultados eficientes, e desde a primeira sessão já apresentar resultados, anamnese, fisiologia energética e diagnóstico preciso. Aqui está a anamnese, vou fazer a comparação com a fisiologia energética, tá? Dentro dos 5 movimentos, e depois nós fazemos o diagnóstico preciso através do diagnóstico da língua, eu coloco aqui e nós debatemos. Show? Então vamos lá. Temos então aqui uma paciente com artrose de joelho. Então a artrose ela já é um desgaste, uma alteração de forma da articulação que está chegando onde? Lá na articulação. Qual a articulação? Do joelho. Certo? Lá na articulação do joelho. A artrite. A artrite é um processo inflamatório, né, reumatológico, crônico e progressivo que já está afetando lá as articulações dos dedos da mão. Né? E a artrite, então, ela já vem com uma característica mais sistêmica. Então, geralmente, ela já envolve o sangue. Tá? Juntamente com o quê? Com o sistema imune. O próprio sistema imune interferindo onde? Nas articulações. Em especial aqui na articulação da mão. Tá? Deixa eu só pegar a câmera, então. Aqui. Que caiu. Certo? Então o sistema imunológico gerando alteração no sangue, gerando alteração ali nas articulações dos dedos da mão, com muita rigidez, muita dor. Tá? É uma paciente que prefere o sabor salgado. Então já nos mostra uma deficiência de energia ancestral. Tá? E é uma paciente que detesta o doce. Se ela detesta o doce, ela tem um excesso da terra. Tá? É uma paciente que já apresenta gordura abdominal, alteração de forma, né? Um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. A gordura se localizando ali na região abdominal, né? Essa alteração de forma, essa gordura já chegou aonde? Lá no fígado também, esteatose hepática. Já está acumulando essa umidade, mucosidade e fleuma ali na região do fígado, né? É uma paciente que apresenta um quadro de labirintite. E a labirintite, então, aqui é a ascensão da energia Yang do fígado, que chega aonde? Lá no labirinto, né? No pavilhão auricular. A ascensão da energia Yang causa uma alteração, tontura da labirintite. É uma paciente que já retirou a vesícula biliar, possivelmente por cálculo, então alteração de forma interferindo aqui na madeira também, novamente, né? E ela também já tirou um nódulo de tireoide, né? E a tireoide, ela está muito ligado à madeira e ao metal. Por isso, se você quiser assistir uma aula só sobre tireoide, uma aula que eu tive lá na China, quando eu estava lá, me mande um direct que depois eu te mando essa aula só sobre tireoide. Tá? Então a tireoide é uma alteração de forma também interferindo aqui, ó, no metal e na madeira. Certo? E é uma paciente que apresenta o quê? Tristeza, melancolia, fica presa onde? No passado.
fica preso no passado. E é uma paciente que teve uma perda financeira. E uma perda financeira geralmente gera o quê? Muita insegurança. Olha aqui a insegurança. Medo, tristeza, raiva, frustração. Percebem que nós temos um quadro emocional que pode ter sido agravado pela morte do marido? A morte do marido também, né? Teve um AVC, ficou muito tempo em cuidados diários e faleceu há mais ou menos 2 anos. Também gera uma certa insegurança. E aí ela tem o quê? Muito comprometimento da água. Olha, alteração do sistema imunológico, preferência pelo sabor salgado, as alterações articulares ali, da artrite, da artrose. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então aqui nós temos o começo, o princípio dessa linha de tratamento que nós podemos pensar, né? Então eu já poderia pensar em algo parecido com uma insegurança, um medo, gerando uma alteração lá no sistema imunológico da água, que compromete o sangue, que compromete a terra, que compromete os músculos, que compromete a alteração de forma, começa a acumular gordura no abdômen, começa a acumular gordura no fígado, altera a forma da tireoide, né, que está um pouco ligado à insatisfação e à tristeza, altera a forma da vesícula biliar, né, do processo de decisão, gera cálculo, tem que retirar, altera todo esse processo ali do sangue, o próprio sistema imunológico combatendo ele mesmo, afetando a mão, afetando o joelho, principalmente o joelho direito. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem ir pegando esses gatilhos? Né? Porque às vezes isso aqui parece um pouco claro demais para mim, e às vezes eu passo muito rápido e às vezes vocês ficam com dúvidas. Então a importância disso aqui é vocês não ficarem com dúvidas, é vocês definitivamente entenderem esse processo para vocês levarem isso para os casos clínicos de vocês também. Então faz sentido para vocês ou não? Vocês conseguiram pegar essa linha de raciocínio? Que nós temos um possível medo e insegurança que afeta todo o sangue, que afeta o sistema imunológico, que afeta as alterações de forma gerando artrose, desgaste no joelho, artrite, a labirintite, o excesso de energia e ânsia acendendo. Show? Mas antes de nós confirmarmos tudo isso, eu vou trazer a foto da língua para quê? Para nós confirmarmos se realmente está ligado às questões energéticas, tudo o que nós racionalizamos através das emoções e da fisiologia energética. Olha, quase que eu encerro a live. Por pouco, eu apertei o botão errado. E aqui nós temos então a foto da língua da nossa paciente. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Vamos fazer o diagnóstico dessa língua, naquele passo a passo? Primeiro, tem saburra? Essa língua apresenta saburra? Então, nós avaliamos língua em 4 etapas. Saburra, se ela está presente ou ausente. Se ela está presente, ela pode ser amarela ou branca. Segundo fator, a cor da língua. E a cor da língua ela pode ser vermelha, pálida ou arroxeada. E o terceiro fator, as alterações de formas. Se ela tem fissura, edema, se ela está desviada, se ela está trêmula. Todas as alterações de forma que ela tem, se ela está denteada. E por último, nós avaliamos a umidade, se tem presença ou não de líquidos orgânicos. Então vamos lá. Primeiro, tem saburra essa língua? Se tem saburra, ela é branca ou amarela? Branca ou amarela? Perfeito. Então aqui nós temos, Sim, nós temos uma saburra. Fina, pouca, mas tem. E qual a cor dela? Branca ou amarela? Uma saburra branca. Uma saburra branca. Certo? Uma saburra pouca, fina, mas está presente, de coloração mais esbranquiçada. Tá? Mais branca. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua. A cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma saburra mais... Ela é uma cor mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Quais são as cores dessa língua? É mais vermelha?
é mais pálida ou ela é mais arroxeada? Perfeito. É uma língua mais vermelha, né? É uma língua mais vermelha. Show de bola. Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar, tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua é as alterações de forma. Essa língua apresenta uma fissura? Tem fissura essa língua? Está volumosa? Edemaciada? Tem marcas de dentições? Sim ou não? Olha, então tem sim uma fissura, né? Não é uma fissura tão profunda, mas é uma fissura que vem pela alteração de forma lá da raiz e ela chega até o triplo aquecedor médio, mais ou menos, né? Quase até lá na ponta, mas se nós olharmos lá na ponta, ela tem uma alteração de forma na ponta também. Não é, a fissura não chega lá, mas tem uma alteraçãozinha de forma. É como se a língua dela fizesse um coração invertido. É como se a língua dela fizesse um coração invertido. Show? Maravilha. Tem a fissura e temos então um processo de volume, né? É uma língua bastante volumosa, edemaciada. Edemaciada. Volumosa. Vocês conseguem ver marcas de dentições? Eu praticamente não vejo muitas marcas de dentições muito aparentes assim que chamasse tanta atenção, tá? Mas realmente ela está verdadeiramente volumosa, bastante volumosa, tá? Edemaciada, tanto é que a gente vê até formando ali no triplo aquecedor inferior um volume que quase forma uma fissura, né? Então é uma língua bastante volumosa, inclusive nas laterais tem muito volume, tá? Eu também não vi marcas de dentições evidentes, mas temos agora o quarto fator para avaliar, que é a umidade. Essa língua, ela é uma língua úmida ou seca? Tem presença de líquidos orgânicos aqui na língua ou é uma língua seca? Vocês conseguem ver brilho nessa língua? Sim ou não? Bastante úmida, né? Principalmente nas laterais. Principalmente nas laterais, né? Onde nós temos um brilho maior. Perfeito! Então, chegamos aqui nos achados da língua, né? Achados da língua. Agora nós vamos traduzir isso aqui para quê? Para os padrões de desequilíbrios, né? Então, se a língua tem uma saburra branca, mesmo que fina, ela tem uma presença de frio interno. Tem um frio, um certo frio. Tá? Principalmente onde lá no triplo aquecedor inferior, né? E pegando um pouquinho do triplo aquecedor médio. Depois nós temos a cor da língua, que é uma cor vermelha, então apresenta calor, né? Calor. Então, olha, frio e calor, síndrome mista. Se nós temos uma síndrome mista, é uma síndrome mais difícil de tratar, tá? É uma síndrome mais complexa. Então bate muito bem com a artrite e a artrose, que são síndromes complexas, reumatológicas, progressivas, crônicas, né? Então, essa característica geralmente está presente, né? Uma alteração de síndrome mista, alteração de frio e de excesso de calor, tá? Então, olha só que interessante, porque tem uma saburra levemente branca, nós temos uma cor vermelha e agora nós temos uma fissura que pega da raiz e vai até quase a ponta. Então, nós temos uma deficiência da energia yin-chi do baço, né? Que não gera a forma. E se não gera a forma, né? Ela começa a consumir deficiência da essência. Consome a essência. Porque começa a gastar energia ancestral para tentar trazer a forma. Para tentar trazer a forma, trazer o equilíbrio. E aí gera uma alteração, inclusive, na ponta, que nos mostra uma deficiência de energia yin-chi também do coração. Do coração.
Perfeito? E ela está edemaciada. Se ela está edemaciada, ela tem estagnação de energia do baço. Muita estagnação, volumosa, né? E ela está úmida, então tem uma deficiência da energia yang do pulmão, que não coloca os líquidos orgânicos para circular, e eles acabam se acumulando ali na língua. Show? Conseguem pegar essas referências? Então vamos lá, vamos trazer isso aqui para o nosso caso clínico novamente, né? Para nós compreendermos o passo a passo de como avaliar essa paciente para buscar a melhor linha terapêutica. Show, olha aqui. Então, vamos lá, que essa paciente apresentou um quadro de frio. Perfeito. Faz sentido, porque ela tem artrite reumatoide, ela tem alteração do sistema imunológico, ela prefere o sabor salgado e tecnicamente podemos pensar numa insegurança. Show, faz sentido. Ela tem muito calor, a língua está vermelha. Perfeito, o calor também justifica. Por que o calor justifica? O calor justifica porque ela tem uma labirintite que nos mostra a ascensão da energia yang chegando lá na água, gerando uma alteração do labirinto. Show, perfeito. Essa é uma paciente que tem uma deficiência de energia indo baço que gera uma estagnação de Qi. Olha só, também justifica por quê? Porque ela detesta o doce, ela prefere o salgado, né? Ela é uma paciente que tem artrose, tem uma alteração de forma, é uma paciente que tem muita alteração de forma no abdômen, né? Com a gordura localizada no abdômen, é uma paciente que também tem gordura no fígado, mostrando que essa estagnação já está chegando lá na madeira. Mesmo a língua dela não apresentando marcas evidentes de dentições, mas nós percebemos que na língua, nas laterais dela também nos mostra alteração de forma, nos mostra um aumento do volume. Show? E isso aqui, então, acaba gerando um consumo da energia ancestral, consumo da essência. Gera um consumo da essência. E esse consumo da essência também, né, juntamente com todo esse quadro aqui, leva o paciente a uma deficiência da energia yang que não consegue colocar os líquidos para circular. Por quê? Porque está tendo muita estagnação, está muito parado, está muito frio, né? O frio gera estagnação. Então, olha só, que eu falei uma coisa interessante antes de nós fazermos o diagnóstico com precisão da língua. E olha que vai bater agora nesse processo. Vai bater agora nesse processo. Porque nós tínhamos combinado, né? Nós tínhamos falado que é uma paciente que passou por uma alteração financeira, que gerou muito estresse, né? Teve uma perda financeira muito relevante. É uma paciente que então vem, né, dessa perda financeira, que gera muita insegurança. Mas há um tempo atrás o marido dela sofreu um AVC e ficou aos cuidados delas, né? Cuidados diários. Mas além de tudo isso, esse marido faleceu há 2 anos, que também pode gerar um sentimento de insegurança. E a insegurança resfria as energias, nos mostra o frio. E o frio acaba consumindo a energia ancestral. E quando nós temos muito frio, começa a densificar a energia. O frio gera uma estagnação de energia, gera uma alteração de energia lá no estômago e no baço pâncreas, que não consegue transformar e transportar os alimentos, né? Não consegue maturar os alimentos e acaba gerando um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. E esse consumo aqui começa a gerar um processo inflamatório, gera excesso de energia, gera uma estagnação. E essa estagnação, então, parada, né, o organismo precisa gerar o quê? Calor. Para quê? Para tentar diluir essa energia. E quando ele não consegue diluir a energia, ele gera um processo inflamatório, que interfere aonde? Na artrite e na artrose. Na artrite e na artrose. Gerando desgastes articulares, né? Alteração de forma chegando na água, gerando um processo inflamatório nas articulações, né? A madeira interferindo na água. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Olha, então a raiz do problema vem da água. Nesse caso aqui, eu penso que sim, mas eu não tenho como afirmar por ser uma questão emocional. Então, o que eu costumo fazer? E essa pergunta ela é muito importante, tá? Porque
definitivamente não tem como nós afirmarmos isso com o nosso paciente. Principalmente aqui que nós não estamos com o nosso paciente na nossa frente. Às vezes, em uma conversa na anamnese, você vai pegando gatilhos que o paciente vai soltando que você percebe e confirma isso. Mas como nós não temos o paciente, isso aqui é um caso clínico de alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional que acabam mandando para a gente discutir aqui, então definitivamente não tem como eu afirmar. Mas eu penso que sim. E eu pensar que sim me leva a buscar uma linha de tratamento voltada para o controle das emoções, gerando a melhora da conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Para quê? Para trazer uma dessensibilização dessas emoções, para trazer, um discernimento, uma clareza mental, para essa paciente ter um autoconhecimento, saber o que acontece com ela. E é a partir desse tratamento que eu sigo com essa paciente, que depois de 2, 3, 5 sessões, ela vira e fala: nossa, eu não sei o que aconteceu, mas estou me sentindo muito mais segura. Depois que eu comecei a fazer o tratamento com você, e geralmente o paciente fala nessas palavras, Eu não sei se foi coincidência, mas eu percebi que eu estou ficando mais segura. E eu percebi que depois de tal fato, eu fiquei muito insegura. Eu fiquei com muito medo. Então, mostra que mesmo se nós não falarmos para o nosso paciente a nossa pretensão com o tratamento, o nosso objetivo do nosso tratamento, ele chega e nos fala. Isso sempre me mostrou que é o caminho certo quando eu trato meus pacientes com uma linha terapêutica voltada para buscar a inteligência emocional. É isso que fez toda a diferença nos meus atendimentos. Porque eu não precisava falar para o meu paciente aquilo que eu já tinha avaliado, mas ele me falava isso como resultado da linha terapêutica que eu seguia. Como resultado da linha terapêutica que eu seguia. Então, toda vez que eu buscava fazer a dessensibilização, promover esse autoconhecimento, essa clareza mental, esse discernimento no meu paciente, ele melhorava e ele percebia essa mudança através de uma autoobservação, através desse autoconhecimento que era promovido através da dessensibilização das emoções que ele era submetido pela linha terapêutica de inteligência emocional. Então aqui, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu falo a linha terapêutica normal, que qualquer um acaba usando, mas hoje eu vou fazer inverso e depois eu falo sobre o que nós podemos usar de vasos maravilhosos e tudo. Mas como é um caso de característica emocional, eu bateria direto em tratamento nessa paciente com a linha terapêutica de inteligência emocional. Porque eu viria e fazia uma dessensibilização gestacional para limpar emoções que possivelmente ela pode ter absorvido desde o período gestacional, desde o período que ela ainda estava no ventre da mãe dela. E depois? Depois eu tenho que fazer a dessensibilização da água. Por quê? Porque a água que traz essa insegurança, e é uma paciente que já prefere o sabor salgado, é uma preferência com alteração do sistema imunológico, é uma paciente que já tem um desgaste articular, É uma paciente, então, que tem muitas alterações da água. Show? Mas depois eu faria o quê? A terra, porque eu preciso diluir essa energia, melhorar essa deficiência de energia para melhorar e evitar a progressão dessa artrose. Evitar a progressão dessa artrose. Professor, mas o que já foi desgastado é possível de voltar? Não, mas você consegue diminuir a dor, diminuir o processo inflamatório, diminuir a evolução desse desgaste. Show? Então diminuo esse desgaste. Como nós estamos trabalhando com a dessensibilização emocional, com clareza mental, com discernimento, quando nós usamos a dessensibilização da terra, nós podemos inclusive melhorar padrões alimentares, escolhas alimentares. A pessoa está vindo no tratamento de acupuntura e promovendo um equilíbrio na fisiologia energética do estômago e do baço, trazendo a melhora da maturação, da transformação e do transporte dos alimentos. Então, o seu sistema límbico, o seu sistema neurológico vai começar a te pedir alimentos que estão em deficiência no seu organismo.
E isso pode reverberar, inclusive, na diminuição do acúmulo de umidade e mucosidade. Pode até começar a perder um pouco de peso. Se ela associar isso com uma nutrição e a melhora da alimentação e atividade física, ela tem um resultado fantástico. Ela vai ter um resultado fantástico. Inclusive podendo melhorar um pouquinho o quadro de esteatose hepática dela, que é a gordura no fígado. Show? Faz sentido isso para vocês? Mas eu não posso parar por aí, porque essa paciente também tem alterações energéticas na madeira, no sangue, né? Pode ter uma leve frustração, indecisão, tanto é que ela já retirou a vesícula biliar. Então faço depois também da madeira para melhorar, dessensibilizar essas emoções de frustração, de indecisão, de raiva, que acaba acendendo a energia Yang, gerando um quadro de labirintite, gerando um excesso de calor na mente. Faz sentido isso? E depois eu preciso também fazer do metal para melhorar essa questão. Ela mesmo já fala que tem tristeza, ela entra ali na tristeza, na melancolia, né? Nunca chegou num quadro de depressão, mas é um caminho. O excesso, né, de insegurança acaba gerando tristeza, insatisfação. A própria alteração da Terra que consome a energia, né? E gerando alteração ali na energia Yang. Compromete o intestino, compromete a respiração, às vezes fica com a respiração mais curta, mais apical. Predispõe até o paciente a, se tem hábitos de fumar, aumentar a quantidade de ingestão de fumar, de cigarros. Show? Mas também podemos fazer do fogo para controlar. Ah, professor, fazendo só isso aqui resolve? Sim, tá? Traz um bom equilíbrio energético, físico e emocional. Mas, professor, só 6 sessões? Não, por vezes você vai ter que repetir vários dessa linha terapêutica. Por quê? Porque isso que vai trazer o autoconhecimento, isso que vai gerar a autoavaliação, a autopercepção, né, de toda essa insegurança que ela sente, que gerou todo esse processo de alteração de forma, gerando artrose, gerando alteração no sangue, gerando artrite nas mãos e no joelho. Faz sentido isso para vocês? Percebe que é uma linha muito tênue, que se você domina o tratamento das emoções do seu paciente, você consegue ter uma visão muito melhor do seu paciente e trazer resultados muito melhores para eles. Sim, isso aqui é um caso crônico. Patologia reumatológica, crônica e progressiva, artrite e artrose. O que nós vamos fazer? Nós vamos evitar a progressão dessa doença, melhorando a qualidade de vida do seu paciente, fazendo um reequilíbrio energético e emocional, trazendo autoconhecimento, mais clareza mental, mais discernimento para ele e, enfim, melhorando esse quadro dele, esse quadro de dor. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? A mente explodiu aí? A cabecinha saindo fumaça aí ou não? Manda aí se faz sentido para vocês tudo isso. Aqui foi incrível. Incrível. Por isso que eu falo que se você quer ter resultados eficientes desde a primeira sessão, você tem que dominar a avaliação, você tem que dominar a fisiologia energética e você tem que dominar o diagnóstico preciso desse paciente. É isso que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Tá? Professor, mas eu não quero começar com a linha terapêutica de inteligência emocional a princípio. Eu quero começar com a acupuntura sistêmica. Posso? Pode. O que você vai fazer? Você pode associar aqui BP4 com CS6 para melhorar essa estagnação de energia e melhorar também, né, esse excesso de calor que gera um processo inflamatório? Pode. Você pode associar P7 com R6 para melhorar a energia Yang e a energia ancestral, que essa paciente já tem um desgaste da energia ancestral? Pode. Perfeito. Perfeito. É uma ótima associação de pontos. Tá? Você pode usar aqui a craniopuntura para melhorar as dores na mão e no joelho? Deve.
O seu paciente, ele te procura, a princípio, para controlar uma dor. Então, nada melhor do que fazer um controle de dor. Então, aqui, o que você já está associando? O curto e o médio prazo. Tratando o padrão de desequilíbrio junto com o padrão de dor. Artrite em dedos da mão com muita rigidez, pontos baxi, que pega aqui nas regiões interdigitais, são pontos extras. Melhora muito a rigidez da artrite nas mãos, melhora quadro de dor. Artrite é uma patologia de frio, então usar a moxa aqui também na região da mão auxilia nesse processo de melhora da rigidez. Que geralmente essa rigidez piora quando? Quando fica muito tempo parado. Então geralmente é uma rigidez matinal, né? A pessoa passou a noite inteira dormindo, parada. Quando ela vai movimentar, ela sente como se o corpo dela estivesse todo rígido. Então moxa. Baixi, moxa. Os pontos, olhos do joelho, principalmente com o quê? Com eletroestimulação. A eletroestimulação aqui no joelho tem um resultado fantástico para a melhora do quadro de dor e do processo inflamatório. Percebe que se você entende de avaliação, de fisiologia energética e de diagnóstico energético, você consegue seguir uma linha terapêutica de forma mais efetiva? E associar isso com inteligência emocional é o que definitivamente vai fazer você ter os melhores resultados com os seus pacientes. É o que definitivamente vai fazer você ter os melhores resultados com seus pacientes. Você ser um profissional desejado. Por quê? Porque você atende um paciente, ele tem uma melhora tão significativa que ele chama o pai, a mãe, os irmãos, os colegas de trabalho, e toda vez que ele vê alguém precisando, ele tem uma vontade enorme de te indicar. E aí você potencializa muito o seu boca a boca. É assim que você enche a agenda, é assim que você consegue, né, faturar mais com a acupuntura. E os 8 pontos de joelho com ventosa seria indicado? Olha, eu ultimamente não ando usando muito a ventosa, tá? Usar os olhos do joelho, que é o estômago 35, juntamente com um ponto extra que pega ali entre o tendão patelar, tem sido os melhores resultados, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Então aqui, ó, nós temos aqui o ponto estômago 35, né? Você vai colocar ele aqui, dessa forma. E nós temos também o ponto extra do joelho, que fica aqui na lateral. Então você faz... Opa, aqui. Você coloca a agulha aqui, né, no joelho, entre o tendão patelar, indo em direção à articulação e liga a eletroestimulação aqui nesses 2 pontos. São pontos que têm muitos resultados para dor e artrose em joelho. Qualquer tipo de dor no joelho, né? Em geral. Show? Perfeito? A crânio chinesa eu usaria qual área para o joelho? Olha, a crânio chinesa você tem que usar a linha sensitiva, né? Que é para dor, na região do terço médio, porque é a região que pega membros inferiores. Membros inferiores, tá? Mas para dor, eu prefiro a crânio japonesa. Para dor, eu prefiro a crânio japonesa. Tá? Muito melhor usar o ponto G lá, que corresponde ao joelho, e o ponto C, principalmente na extremidade do ponto C, onde pega os dedos da mão. Perfeito? Show de bola? Incrível esse caso clínico, hein? Hoje foi bala. Foi de explodir a mente, realmente. Quem não assistiu desde o começo, tá? Eu recomendo que assista. E como eu combinei com vocês, quem quiser aula sobre hipotireoidismo, ou hipotireoidismo não, a aula é sobre tireoide. Se você quer assistir uma aula sobre tireoide, uma aula que eu tive lá na China com um professor especialista em tireoide lá na China, me mande um direct que eu te mando o link. Lembrando que nos dias 20 e 21 de maio estaremos em Curitiba para um curso presencial de acupuntura na inteligência emocional. Se você tem interesse em participar do curso de inteligência emocional presencial em Curitiba,
estaremos lá nos dias 20 e 21 de maio. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse aí, seus colegas que querem fazer presencial, me mande um direct urgente, porque as vagas são limitadíssimas e nós já organizamos tudo aí para vocês fazerem o curso, né? Nós conseguimos até dividir esse valor até a data do curso. Show? Não tenho aula de chikungunya, Vanúcia, mas se você quiser, me mande o caso clínico pelo direct que nós colocamos aqui na lista para fazermos, tá? Pode mandar. Tá? Já é uma coisa que vem me pedindo bastante, né? Caso clínico de chikungunya. Certo? Então, se você tem um caso clínico, pode me mandar pelo direct. Entre no canal do Acupunturista no Telegram, que é lá que eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Inclusive, vou tirar foto do quadro e posto lá com o link para vocês assistirem, tá? Ó, São Paulo nós estamos organizando para fazer em junho ou julho, tá? Se você tem interesse aí em fazer o curso em São Paulo, também já me manda direct. Teremos em junho ou julho, nós estamos organizando o local e a data certinho. Mas se você já tem interesse, me manda um direct já para eu ir colocando o seu nome na lista, porque como as vagas são limitadas, né, para um curso presencial, definitivamente essas vagas esgotam rapidamente. Certo? Então, toda terça e quinta-feira estou aqui discutindo casos clínicos, então você é meu convidado de honra, você não pode ficar de fora. Aguardo vocês nos próximos, tá? Infelizmente, Belo Horizonte não temos data, tá? Mas São Paulo fica próximo, dá pra ir. Vamos lá em São Paulo, Lisandra. Tá? Show de bola? Pessoal, um grande abraço. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição pelo direct, tá? Entrem lá no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Faça parte dessa comunidade. E também, quem tem interesse no curso de Curitiba ou São Paulo, me chama já urgente, porque precisamos organizar isso. Ó, Sartre Psico, sou de Curitiba, então me chama no direct aí pra gente organizar a sua vaga, tá? Olha, só tanta gente de Curitiba. Sou de Curitiba, ainda não sou acupunturista, vale a pena ir na aula. Olha, esse é um curso voltado para a acupuntura, tá? Você pode até fazer para um conhecimento. Me chama no direct que a gente conversa melhor a respeito, tá, Catiane? Show? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço, um excelente final de semana. Terça-feira que vem volto aqui, que vai ser incrível, tá? Aguardo todos vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Olha, Porto Alegre não temos data, mas tem muitos alunos. Nós tivemos um curso em Florianópolis, teve muito aluno de Chapecó que foram, né? De Pato Branco. Vai valer a pena, tá? Show de bola. Glaucio, São Paulo, conte comigo. Me chama no direct, pessoal. Não perca essas vagas, porque são limitadíssimas, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.